você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento, vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 ao 23. Davi voltou para casa, a fim de estar com sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: "Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários." Davi respondeu: "Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor." E esse capítulo vai se encerrar no versículo 23, dizendo assim: "E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos." Perceba o quanto é perigoso falar mal da adoração de alguém, desprezar a adoração. Queridos, quantas vezes nós vimos por aí pessoas atacando umas às outras, dizendo isso aqui é carne, isso aqui é espírito, isso é de Deus, isso não é. Muito cuidado ao endemonizar as pessoas, ao falar que não é de Deus. Quem somos nós para dizer o que é de Deus e o que não é? Quem somos nós para dizer o que é espiritual e o que não é espiritual? Acaso nós somos o Espírito Santo para sondar o coração das pessoas, para saber se aquela adoração ela veio da alma, ela veio do Espírito? Ou se aquilo dali é empolgação? Queridos, se for empolgação, não é problema nosso. E se for uma real adoração e você estiver denegrindo, você estiver falando aquilo que você não sabe, então cuidado ao falar da oração de alguém, ao falar do louvor de alguém, a falar da entrega de alguém. Queridos, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Sabe o que é a verdadeira religião? Ela consiste em saber dominar a nossa própria língua. Então cuidado, porque talvez as pessoas que hoje estão sendo criticadas um dia estarão na glória com o Senhor, louvando e adorando o nome santo do Senhor. E as pessoas que gostam de criticar a vida alheia podem correr o risco muito grande de queimar eternamente no fogo do inferno. Então a gente precisa ter responsabilidade e pedir ao Espírito Santo. Pode parecer duro isso que eu estou dizendo, mas eu vou mostrar para vocês na palavra do Senhor. Vejam só o que diz lá em Mateus 12, do 36 ao 37. "Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado." Ou seja, por tuas palavras, por aquilo que saiu da nossa boca. Então hoje eu creio que é um momento que o Senhor preparou para que nós venhamos nos arrepender de toda palavra inútil que saiu da nossa boca, de toda crítica, tudo aquilo que não vinha de Deus. E olha também o que a palavra vai nos dizer lá em Tiago 1,26. "Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum." Olha que interessante. Se nós não refreamos a nossa língua, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele consiste em olhar para dentro de nós e dizer: "Ai de mim, ai de mim." Não é apontar o dedo para a cara do outro e dizer: "Ai de vós, ai de vós." Cada um estará diante de Deus e prestará conta de tudo aquilo que fez nessa terra. Então não é eu, não é você, não é ninguém que vai apontar o dedo para alguém. Não somos nós que seremos juízes na vida de ninguém. É Deus, é o Espírito Santo que sonda os corações, que sabe as intenções. E é o Senhor que irá resolver todas as coisas. Então tome cuidado para você não se levantar contra a vida de um Davi. Você não sabe quantos leões e ursos esses Davis estão matando no secreto. Você não sabe quantos gigantes esses Davis têm enfrentado. Você não sabe o grau de intimidade que essas pessoas têm com Deus. Existem pessoas que fazem como Davi, meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, que buscam a presença de Deus mais que tudo, que amam a presença do Pai, que estão vivendo verdadeiramente para o Senhor. Então cuidado ao apontar o dedo na cara do outro.
Quando você está olhando demais para a vida dos outros, quando você está falando demais da oração, da adoração, do louvor, da dança, disso, daquilo, da aparência, é porque você não está olhando para dentro de você, querido. E a gente precisa olhar para dentro de nós. Somos nós que precisamos mudar. A gente precisa ser mais tolerante com os outros e mais críticos com nós mesmos. A gente precisa sair desse lugar de hipocrisia, de cegueira espiritual e começar a dizer para Deus: Deus, o que tem de errado em mim? O que o Senhor, meu Deus, precisa mudar na minha essência, na minha vida, para que eu venha viver verdadeiramente contigo, para que a minha identidade venha estar firmada no Senhor, para que eu venha viver um verdadeiro evangelho puro, limpo e cristalino. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo, queridos. Deixe a vida dos outros e comece a focar em você. Comece a descer a casa do oleiro e busque um relacionamento genuíno, verdadeiro e sincero com Deus. Comece a pedir para o Senhor: Senhor, gera em mim o fruto do Espírito. Pai, eu quero ter um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero me humilhar diante de Ti. Senhor, eu quero desaparecer para que o Senhor venha aparecer em mim. Eu quero que o caráter de Cristo venha ser gerado na minha vida. Eu quero que não seja mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Será que você pode viver esse verdadeiro evangelho? Porque, queridos, quando a gente se entrega para Deus, a gente já não tem mais tempo para olhar para a vida dos outros. A vida dos outros, ela perde o interesse. A vida dos outros já não tem mais sentido. A única coisa que a gente quer é a presença dele em nós. E quando Deus, ele revela nós para nós mesmos, nós começamos a ver o quanto somos hipócritas, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós não somos melhores do que ninguém, o quanto a gente precisa, meu Deus, da presença do Senhor, o quanto nós precisamos descer cada vez mais para que Cristo venha levantar a glória dele na nossa vida. Então pare de focar naquilo que não é da sua conta e comece a focar no que verdadeiramente importa. Esse é o tempo de vivermos o verdadeiro evangelho. Esse é o tempo de sermos instrumentos do Senhor para anunciar a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que nós venhamos viver algo lindo, algo genuíno. Não permita-se ser uma pessoa que gosta de criticar os outros, porque o crítico, aquele que gosta de zombar da adoração dos outros, aquele que gosta de menosprezar os outros, aquele que faz como Mical fez, queridos, vão ser pessoas estéreis. Infelizmente, são pessoas que não vão gerar. Não é porque a sua candeia está apagada que você tem que apagar a candeia do irmão, não. Peça para Deus: Senhor, acende hoje a minha candeia, para que eu venha, Senhor, ser um instrumento do Senhor nesse tempo, para que onde houver escuridão, venha ter uma real iluminação que vem do alto. E é isso que a gente precisa, queridos. A gente precisa sair dessa hipocrisia, desse negócio, dessas picuinhas, dessas bobeiras e começar a viver verdadeiramente para Deus. Começar a viver verdadeiramente um evangelho que glorifica ao Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos nos apegar com o Senhor para que o nosso ventre venha a ser fértil, para que a gente venha gerar coisas que vêm do Senhor, coisas que vêm do alto, para que venha fazer toda a diferença nessa geração. Essa é a hora, igreja, de despertarmos. Chega desse sono espiritual. Que Deus te abençoe.